Olá, começa agora o Univasf Debate, uma área da saúde pública que tem como objetivo compreender as relações entre o trabalho, saúde e doença. Estamos falando da saúde do trabalhador. Esse campo do saber desenvolve estudos, ações de prevenção, assistência e vigilância com a finalidade de reduzir as doenças ocupacionais e acidentes de trabalho, além de proporcionar melhor qualidade de vida aos trabalhadores. Para conversar sobre esse tema, nós recebemos nesta edição a psicóloga e coordenadora interina do Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor, o CIAS da Univasf, Maria da Ajuda Passos, e a médica perita do Instituto Nacional do Seguro Social de Petrolina e também aqui do CIAS, Carla Adriana Nascimento. Sejam bem-vindas ao nosso programa. Obrigada. Prazer. Atualmente, quais são as principais doenças que atingem os trabalhadores brasileiros? São geralmente as doenças osteoarticulares relacionadas ao trabalho, os transtornos psiquiátricos, as lesões causadas por trauma, principalmente aqui no nosso meio, por conta dos acidentes motociclísticos, lombalgias, são essas as mais frequentes. A gente pode dizer que existem profissões que apresentem condições mais favoráveis ao adoecimento ou existem grupos que costumam adoecer frequentemente? Existem algumas profissões que elas estão submetidas a condições de estresse e de riscos, né, à saúde. Sim, existem. A gente tem, por exemplo, estudos que apontam na área de segurança, na área de saúde e na educação, profissionais que estão submetidos a condições de estresse muito grandes, a sobrecargas de trabalho. E aí a gente tem índices de síndrome de burnout, por exemplo, ocorrendo com bastante frequência nessas doenças, entre outros transtornos mentais comuns. A gente tem, por exemplo, também liderando o ranking aí dos acidentes de trabalho, o pessoal que trabalha na área da construção civil, assim também como o pessoal que trabalha com transporte de cargas rodoviário, né? Então, assim, existem condições, né, que estão associadas a determinadas profissões que podem acabar acarretando alguns tipos de adoecimento. E na Previdência também, no regime geral, né, foi feito um estudo, uma tese de doutorado, que foi visto que determinados ramos de atividades tinham relação com determinadas doenças. E aí foi estabelecido o nexo técnico epidemiológico, que ele faz a relação do KNAI da empresa com alguns CIDs. Então faz essa relação automática e aí é verificado se realmente aquele trabalhador está doente por conta do trabalho ou não, para poder confirmar o nexo. Só explicando para quem está nos assistindo, o KNAI e o CID, o que são? O CID é o Código Internacional de Doenças, KNAI, é Cadastro Nacional de Atividade Econômica. As doenças mentais, elas estão crescendo entre os trabalhadores? Segundo os últimos dados da Organização Mundial da Saúde, que em abril, inclusive, fez uma campanha do Dia Mundial da Saúde, né, com o tema sobre a depressão, sim, as doenças, né, na saúde mental têm aumentado entre o grupo de trabalhadores. E, inclusive, a depressão lidera esse ranking, né, como a doença na área de saúde mental que mais tem causado incapacidade laborativa. Além da depressão, quais são as outras doenças mentais que costumam aparecer frequentemente? E essas doenças mentais, elas predominam entre as mulheres? Além do transtorno depressivo, tem os transtornos fóbicos, ansiosos, tem o alcoolismo crônico, síndrome de burnout, tem os transtornos pós-traumáticos, o alcoolismo crônico, ansiedade, e geralmente predomina mais entre as mulheres, por questões hormonais, por questão da dupla jornada. A mulher, além de trabalhar, ter sua jornada de trabalho fora de casa, quando chega em casa ela tem que tomar conta da casa, ser a dona de casa, tomar todas as providências. Então isso sobrecarrega psicologicamente e acaba sendo um fator a mais no desencadeamento das doenças. Tem também a síndrome de burnout, que é bastante recorrente em algumas categorias de profissionais. Pelo menos os estudos têm mostrado, assim, algumas categorias, como professores, policiais,
profissionais de saúde têm tido uma recorrência bastante significativa com essa doença. O que é essa síndrome? A síndrome de burnout, ela é uma síndrome que acarreta num esgotamento das condições de energia mesmo da pessoa. Então, as condições emocionais e físicas dessas pessoas se esgotam. A pessoa tem a sensação de estar acabado, assim, é uma pessoa que se dedicava demais ao trabalho, dava o seu máximo e aí chega um ponto que ela se esgota, ela tem aversão ao que ela fazia, ela tem aversão ao ambiente de trabalho, ela não consegue sequer entrar no local de trabalho e às vezes nem falar com os próprios colegas, que aquilo já traz uma ansiedade, um nervosismo, taquicardia, sudorese, sintomas assim, de ansiedade e que fazem com que ela não consiga desempenhar as atividades dela. Nós falamos aqui em inúmeras doenças. Quais são os motivos que levam a pessoa, o trabalhador, a adoecer? Existem diversos motivos, né, que ou isoladamente ou em conjunto podem acarretar num adoecimento, né? A gente gosta de o CIAS, né, que é o setor que nós trabalhamos, a gente parte muito da perspectiva biopsicossocial, os fatores biológicos, psicológicos e sociais que podem estar interferindo no adoecimento e tentar atuar de forma preventiva sobre esses fatores. Então, existem condições que afetam as condições físicas mesmo do servidor, do trabalhador, né? Como trabalhar em um local sem condições de segurança ou condições adequadas de realizar o seu trabalho, condições de conflito mesmo que possam gerar desgaste emocional e mental, e as próprias relações sociais que se estabelecem e que podem também gerar um desgaste e um adoecimento. Então, assim, é um conjunto de fatores que devem ser observados para que as condições de trabalho, né, resultem numa qualidade de vida no trabalho para esse servidor e não num adoecimento. No nosso programa, a gente tem um espaço para escutar dúvidas da população nas ruas. Nós temos 3 perguntas sobre esse tema da saúde do trabalhador. Vamos ouvir. Gostaria de saber se a reforma trabalhista irá prejudicar as condições de saúde do trabalhador. Quais são os direitos que os trabalhadores têm quando adoecem por conta do trabalho? Nós escutamos aí as enquetes e a primeira pergunta foi: quais sinais indicam que o trabalhador está doente por conta do trabalho? Primeiro, ele apresenta sintomas inespecíficos, cansaço, insônia, irritabilidade, nervosismo. E aí é verificado que está relacionado ao trabalho quando isso passa a ser mais frequente no trabalho. Tipo, ele começa a ter aversão ao ambiente de trabalho, começa a ficar nervoso só em pensar em ir ao trabalho. Tipo, chega o domingo à noite, ele já começa a ter todos os sintomas de ansiedade, nervosismo, por saber que na segunda ele vai ter que estar no trabalho. Então, quando há essa relação desses sintomas inespecíficos relacionados com atividade, é que se suspeita que está relacionado. E no caso de doenças osteoarticulares, há um agravamento após a jornada de trabalho. Por exemplo, a pessoa está bem em casa, passou o final de semana bem, mas aí depois de um dia de trabalho ele começa a sentir as dores. Começa a sentir dor no punho, no ombro, cervicalgia. Então, isso mostra que está relacionado com o trabalho. No caso de algumas doenças que tem uma maior dificuldade assim, de você fazer o nexo causal, que cabe uma investigação, também é interessante a escuta do servidor, né? Às vezes o próprio servidor tem manifestado no ambiente de trabalho, com seus colegas, né, ou até com seu superior, que aquelas condições têm lhe causado uma sintomatologia diferente, né? Tem lhe deixado mais irritado, mais estressado. E, então essa escuta, esse momento de verbalização não deve ser ignorado, né, dentro desse ambiente de trabalho, para que a gente possa também identificar uma relação do que está acontecendo com o adoecimento, com a sintomatologia que o servidor está apresentando, ou o trabalhador também. A segunda pergunta foi relacionada à reforma trabalhista. Nós temos aí essa legislação aprovada recentemente em que altera várias regras do trabalhador, das condições de trabalho, né? E entre elas o horário de almoço, que pode chegar agora a um mínimo de 30 minutos, e também o aumento da jornada de trabalho. Essas mudanças
pode prejudicar, vai prejudicar a saúde do trabalhador? Existem hoje assim um debate que está acontecendo, né, no âmbito mesmo da saúde do trabalhador em relação às mudanças da reforma trabalhista, e existe uma preocupação, né, nesse meio, porque algumas dessas mudanças elas podem sim implicar, como essas que você mencionou, podem sim implicar num aumento no número de adoecimentos dos trabalhadores, né? Então, assim, toda mudança nas condições de trabalho pode implicar em resultados negativos. Então, assim, isso está sendo muito discutido, muito debatido. A gente só pode afirmar, de fato, quando esse cenário começar a se mostrar, né, como uma realidade, uma prática, mas que há, sim, um sentimento um sentimento de incertezas, né, e até uma perspectiva um pouco negativa com essas mudanças, e o impacto dessas mudanças na saúde do trabalhador, de fato há, né? Mas, como eu lhe disse, afirmar mesmo só a partir de uma mudança real no cenário. Assim, tem estudos que mostram que toda situação de insegurança econômica e social aumenta o risco de transtornos psiquiátricos. Então, a insegurança com o futuro pode aumentar o aumento dessas doenças. Inclusive, existe também um estudo da Organização Mundial da Saúde, que foi liberado, o relatório foi liberado esse ano, em que a perspectiva para as próximas décadas é um aumento significativo da depressão, como uma das doenças que podem tomar lá no ranking um primeiro lugar como a mais incapacitante, né, em termos de impossibilitar as pessoas de ter uma vida, de ter um trabalho de forma mais completa. A terceira e última pergunta foi relacionada aos direitos dos trabalhadores. O trabalhador ele adoece por causa dessa relação com o trabalho. Quais direitos que ele tem? Quem que ele deve procurar? Se o trabalhador ele estiver incapacitado para o trabalho, ele deve dar entrada no auxílio-doença. E aí, um dos direitos que ele tem é que o auxílio-doença dele vai ser um auxílio-doença acidentário, que é uma espécie 31, que é a espécie 91, que é esse auxílio-doença acidentário, que é diferente do auxílio-doença previdenciário. Então, assim, um direito que ele tem resguardado é que, enquanto ele estiver nesse auxílio-doença, a empresa continua depositando o FGTS. E quando ele retorna para a empresa, ele tem um ano de estabilidade na empresa. Qual é o papel das empresas, dos empregadores, nessa relação de promover a saúde do trabalhador? O servidor público, quando ele é acometido por uma doença do trabalho ou doença ocupacional, ele, no caso de evoluir para um caso de aposentadoria por invalidez, ele tem assegurado a aposentadoria integral. Só frisando, só retomando ali, a aposentadoria integral são das doenças que estão especificadas em lei. Cada vez mais o discurso da qualidade de vida no trabalho tem sido colocado dentro das organizações, tanto das privadas quanto da pública, né? O CIAS, por exemplo, é uma instância que trabalha com essa perspectiva da qualidade de vida no trabalho. E aqui ela atribui, né, ou a administração ou a organização privada, um interesse, né, do empregador, ou no caso da administração pública, em proporcionar melhorias nas condições de trabalho, nos processos de trabalho, que possam reduzir os riscos de adoecimento, né, e promovam um bem-estar e uma qualidade de vida, um bem-estar e saúde. Então, eu acho que a grande contribuição que os empregadores e a administração pública, né, ou seja, que os responsáveis, né, por aquele trabalho, eles podem ter otimizar condições de trabalho que sejam realmente mais favoráveis a um bem-estar, às condições de saúde. A gente sabe que é um desafio, né, não é uma coisa fácil, mas esse papel, de certa forma, tem que ser em grande parte cumprido por essas figuras. E o trabalhador que não tem nenhum vínculo empregatício, não tem acesso a esse direito? Não, se ele não, ele pode não ter vínculo empregatício, mas ele contribui como autônomo. Então, ele está assegurado no regime geral da Previdência Social. Então, ele tem os mesmos direitos. Ele não vai ter reconhecido uma doença relacionada ao trabalho por ele não ter essa relação de emprego com nenhuma empresa. Ele pode até ter
uma doença relacionada à atividade que ele faz, mas o benefício dele vai ser um auxílio-doença previdenciário sem nenhum desses direitos, porque não vai ter quem assegure a ele os direitos, né? Porque quem faz toda essa parte é a empresa. Como ele não tem uma empresa que seja a responsável por ele, o que ele vai ter direito é auxílio-doença. Então, ele vai ter auxílio-doença. No caso de invalidez, ele vai se aposentar por invalidez, isso se ele for segurado, se ele contribuir para a Previdência. O Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor da Univasf, o CIAS, ele foi pioneiro no estado de Pernambuco. Quais são os serviços oferecidos pelo CIAS? O CIAS, ele é subdividido em 3 eixos, né? Ele trabalha com a parte de vigilância, com a parte de promoção à saúde e com a parte de perícia à saúde. Então, nessas perspectivas, ele oferece serviços que estejam integrados nessa área e utilizando para isso uma equipe multiprofissional em saúde. Então, ações de promoção à saúde são desenvolvidas pelo CIAS, os serviços relacionados à perícia médica, né, que é a junta médica, a perícia, a avaliação, a parte de prevenção à saúde, né, de investigação dos riscos à saúde, tudo isso é realizado pela unidade CIAS, tanto em sua totalidade para os servidores da Univasf, como parcialmente aos outros servidores públicos da esfera federal que fazem parte do acordo de cooperação técnica com esta unidade. Quais outras instituições? Aqui, que fazem parte do acordo de cooperação técnica, nós temos o INSS, Juazeiro e Petrolina, né? Das 2 gerências, nós temos a Polícia Rodoviária Federal, nós temos a AGU, temos o IF Sertão Pernambucano. São órgãos que hoje estão conveniados, né? E esse acordo de cooperação técnica, inclusive, está para ser renovado em breve e alguns órgãos serão inseridos nesse processo, né? Está em negociação. É bom deixar até os contatos, né, do CIAS. Os contatos, né? A gente tem o telefone de contato, que é o 2101-6745 ou 6701, e o e-mail, que é ciasunivasf@univasf.edu.br. O CIAS agora vai dar início a uma nova ação, que são os exames médicos periódicos. Isso. Explica pra gente o que é. Então, os exames médicos periódicos, eles correspondem a uma ação em que os servidores que já fazem parte, que estão ativos no serviço, eles vão ser chamados a realizar uma nova bateria de exames médicos para avaliar as condições de saúde desses servidores, né? Identificar possíveis alterações. E esses exames, inclusive, eles são bastante significativos para os CIAS, porque eles podem resultar num levantamento epidemiológico, eles podem dar uma noção das condições de saúde dos nossos servidores, né? Então, esses exames eles vão começar a partir desse ano, né? Eles vão acontecer em etapas, os servidores vão ser convocados em etapas, vão receber todas as informações via e-mail, a gente está trabalhando na divulgação desses exames, justamente para que os servidores participem, né? Realizem esses exames, toda essa bateria de exames que vai ser solicitada, como uma forma mesmo de monitoramento e prevenção do estado de saúde dos nossos servidores. Doutora Carla, a senhora trabalha com a perícia médica. Como é que a senhora avalia ter um CIAS, né, um setor desse voltado para a atenção à saúde do servidor? É muito importante porque assim, essa questão também da promoção de saúde é importante para os servidores. Frequentemente tem palestras sobre determinados temas que são importantes, assim, relevantes, que tem mais, os servidores têm mais curiosidade em saber. Tem ações de prevenção, palestras sobre hipertensão, diabetes. Então, assim, é importante. Eu acho que a gente acaba cumprindo com isso, assim, só para ajudar ela, né? A gente acaba cumprindo, de certa forma, com essa obrigação, essa necessidade de cuidar, né? De ter uma área específica para cuidar das condições de saúde mesmo dos nossos servidores, né? Saúde é definitivamente uma das condições mais importantes da condição humana. Quando você está bem com saúde, você desenvolve melhor o seu trabalho, você desenvolve melhor a sua vida fora do trabalho, né? Então, assim, o trabalho não é um lugar para você adoecer.
Você passa aqui 8 horas do seu dia, né? Você está dedica boa parte do seu tempo ao trabalho. Então, o trabalho ele tem que ser um local de crescimento mesmo, de melhora, de aperfeiçoamento, de satisfação, de bem-estar. Não que seja isso 100% do tempo, mas que seja isso a maior parte do tempo, né? A maior parte do tempo. E não um local onde você adoeça, um local onde gere para você muito mais problemas do que situações prazerosas. Então, assim, você ter um ambiente em que que esteja cuidando disso, monitorando isso, recorrendo, né, que você possa recorrer em uma condição desfavorável, que possa corresponder a um risco, né, para a sua saúde, é muito importante, né? Eu acho que é bastante significativo. O nosso programa está chegando ao fim e eu deixo espaço agora para vocês fazerem as considerações. Inicialmente, né, eu gostaria de mais uma vez reforçar um convite, né, à nossa comunidade aqui da Univasf para participarem dos exames periódicos, né, quando essa convocação acontecer, que eles possam, né, aderir e participar, porque, como eu disse, é um processo bastante importante, significativo, que a gente tenha noção, né, da condição, um retrato das condições de saúde dos nossos servidores, até para que a gente possa ter mais propriedade na hora de propor, né, alternativas para eles em termos de promoção e prevenção. E agradecer também, né, o convite aqui para a gente ter esse espaço para falar um pouquinho sobre a saúde do trabalhador, né, e até também para levar um pouco mais de informação dessa unidade para os nossos colegas servidores. Quero dizer assim que o ambiente de trabalho deve ser um local que deva trazer prazer para a pessoa. Ela deve sentir prazer em estar ali. Então, assim, se ela está num local que ela não está se sentindo bem, que não traz benefício a ela, então assim, ela deve repensar e procurar ver uma melhor solução para a vida dela, porque assim, é um local que ela poderá passar 20, 30 anos. Então, assim, se é um local que não está dando prazer, então procurar uma alternativa, procurar um outro lugar, uma outra atividade que possa lhe dar prazer. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no nosso programa. Obrigada também a você que nos acompanhou em mais um Univasf Debate. Se você quiser sugerir algum tema para ser debatido aqui em nosso estúdio, é só enviar um e-mail para contato.rtvcatinga@univasf.edu.br. Um grande abraço e até o próximo programa.